Com a chegada do outono, o ar tende a ficar mais seco, ocasionando sintomas como espirros, coriza, obstrução nasal, coceiras no nariz, ouvido, garganta, tosse e falta de ar. Por isso, é muito importante procurar um médico. A rinite alérgica é considerada uma condição genética passada dos pais para os filhos e ocorre geralmente quando a pessoa tem a mucosa do nariz um pouco mais sensível, que se inflama quando entra em contato com algumas substâncias, provocando assim uma reação alérgica que pode causar o surgimento de sintomas. A Natália herdou do pai e conhece muito bem algumas das manifestações. A gente tem aquela autossensibilidade nasal e acaba que qualquer coisinha, cheiro muito forte, cheiro de produtos, poeira, a minha é muito mais chegado a ácaro. Mas é uma situação que a gente tem que controlar, entendeu? Manter limpeza, locais arejados, até um ambiente que você entra, dependendo de quanto que ele é ventilado, você pode ter um ataque alérgico, uma crise alérgica naquele momento. Cheiro, independente do cheiro, a gente tem que maneirar. A rinite alérgica não tem cura e, por isso, o tratamento inclui mudança de hábitos e pode envolver uso de remédios. Para evitar os medicamentos, a jovem optou por realizar algumas mudanças na rotina. Eu mesma não posso mais usar perfume, então a gente usa muito hidratante de pele com cheiro bem suave, para poder estar mantendo as coisas bem tranquilas. Durante o outono, a condição é ainda pior. Sempre pela manhã tem essa diferença que pela manhã ela ataca mais rápido, mais forte. Então todo dia de manhã, principalmente quando muda do verão para o outono, a gente já acorda com a rinite atacada. A otorrinolaringologista doutora Clara Mônica explica o motivo. Porque a gente tem essas mudanças na temperatura, então a gente está tendo uma transição de temperatura. Geralmente uma temperatura mais quente e começa a esfriar. Além disso, você tem mais folhas, no caso do nosso sul, no sul do nosso país, você tem o pólen. Então essas mudanças, a poeira, o tempo seco também, a temperatura seca. Então as pessoas desenvolvem mais crises de rinite alérgica. Ela ainda salienta como identificar. A rinite alérgica ela é uma inflamação da mucosa do nariz precipitada por fatores alérgicos. Por exemplo, poeira, mofo, mudanças de tempo, cheiros fortes, temperaturas mais frias. Então, geralmente, a rinite ela é uma inflamação dessa mucosa e, geralmente, ela desencadeia alguns sintomas, como nariz entupido, muito espirro, muita coceira no nariz, às vezes coceira nos olhos, coceira na garganta, coceira no ouvido e, às vezes, até lacrimejamento. E pode, muitas vezes, atrapalhar até o sono da pessoa e também o trabalho e os estudos. Clara Mônica reforça as melhores medidas a serem adotadas para amenizar os sintomas. O principal deles é o ambiente que ele vive, principalmente o quarto, que é onde ele passa pelo menos 8 horas da vida dele. Então tem que ser um quarto bem higienizado, bem arejado, os lençóis devem ser sempre trocados, procurar um travesseiro antialérgico, então tentar forrar esse travesseiro com alguma capa, antimofo, antiácaro. Se você possui rinite alérgica, além de seguir as dicas da doutora, é necessário evitar sair ao ar livre em dias de muito vento e frios, principalmente nas estações da primavera e do outono. Se você tiver algum animal de estimação que tenha pelos, é necessário aparar e manter limpo sempre. Fique ainda atento aos sinais da doença para saber diferenciá-la de algumas viroses. Quando você tem dúvida e quando você acaba tendo febre, por exemplo, outros sinais que não são típicos de rinite, é importante procurar o médico para poder fazer o teste e ver se você realmente é uma rinite ou realmente é uma infecção viral.